Esse é Pedro, um jovem empreendedor da cidade de Vitória. Pedro reuniu suas economias e com muita garra montou sua tão sonhada pastelaria. Agora, ele é um pequeno empresário. O que Pedro não imaginava é que realizar esse sonho em nossa capital poderia ser tão complicado. Um belo dia, Pedro estava na labuta em sua pastelaria, quando recebeu a visita de um senhor identificando-se como fiscal da prefeitura de Vitória. Pedro foi ao seu encontro ainda com seu avental e viu que ele estava preenchendo um papel. Era uma notificação para que a pastelaria de Pedro se adequasse ao padrão do projeto Calçada Cidadã. Teria um prazo de 30 dias para adequar-se ou seria multado. Pedro também foi avisado que não poderia mais colocar mesas e cadeiras na sua calçada, apesar de ter espaço suficiente para o passeio público. Isso reduziu muito sua capacidade de atendimento a clientes. Pedro lamentou tudo isso, mas correu para realizar a obra no prazo estipulado. Passados alguns dias, Pedro fazia contas para honrar seus compromissos com a obra da Calçada Cidadã, quando outro fiscal da nossa prefeitura fez uma visita. Pedro educadamente chama o nosso servidor municipal para sentar-se. Logo, o senhor fiscal explica que houve uma mudança na lei e que a placa na sua fachada estava com uma metragem superior à permitida ao tamanho do seu imóvel. Ou seja, ou muda ou multa. E essa agora, lamentou Pedro. Ao refazer a sua placa, reduzindo seu tamanho, Pedro percebeu que a fachada do prédio, antes encoberta pela placa, estava com péssima aparência e precisou repintá-la, aumentando em muito seu custo. Alguns dias se passaram. Chega uma notificação com um brasão do município de Vitória. Tratava-se de uma multa. Como assim multa? Questionou surpreso Pedro. Na ocasião da inauguração da pastelaria, Pedro fez alguns panfletos e esqueceu de colocar a inscrição "Não jogue este folheto em via pública". Multa sem chance de questionamento. Quantos pastéis teve que vender para pagar aquela multa? Pobre Pedro. Passado um tempo, entra um indivíduo em sua pastelaria com uma pastinha na mão. Pedro coçou a cabeça, pois já imaginava quem era: um novo fiscal da nossa prefeitura. Não é possível que houvesse uma nova mudança na lei agora, pensou Pedro, pois não é que nossos representantes tinham sim pensado em uma nova lei? Pedro agora teria que colocar armários individuais para seus funcionários guardarem seus pertences, além de fazer um banheiro exclusivo para eles, pois antes usavam os banheiros de clientes, assim como Pedro. Dessa vez não teve jeito. Pedro teve que recorrer a empréstimo bancário para poder cumprir mais essa exigência. Pedro chegou a desanimar, mas como bom brasileiro não desiste e não foge à luta. Voltou ao batente na pastelaria. Passados alguns meses, mais um destemido agente fiscalizador das leis municipais bate em sua porta. O que será agora? Resmungou Pedro. O assunto agora era justíssimo: acessibilidade. Pedro argumentou: essa questão eu já resolvi, e apontou orgulhoso para sua rampa de acesso. Mas o caso da acessibilidade não era tão simples assim. O fiscal disse que a rampa estava com um ângulo um pouquinho fora dos padrões técnicos. E tinha mais. O senhor fiscal disse que Pedro ainda teria que adaptar o banheiro feminino para cadeirantes, aumentando seu tamanho consideravelmente. Mas para isso terei que fechar a loja por dias para quebrar os 2 banheiros e ainda diminuir minha cozinha, que já é muito pequena, disse indignado Pedro. O fiscal, sem pestanejar, disse: ou faz ou multa. Deixou a notificação e saiu. Pedro, desolado, olhou para sua esposa no caixa e para seus 2 funcionários. Mas dessa vez não havia recursos mais para continuar. Era o fim do sonho. Mas nossa história não acaba aqui. Pedro, como bom brasileiro, não desiste e não foge à luta. Hoje, de um pequeno empresário da Ilha de Vitória, Pedro virou um determinado concurseiro e estuda arduamente para ingressar no serviço público, amargurado por empreender, buscando paz e estabilidade. Para a economia girar, a porta não pode fechar. Uma campanha da CDL Vitória em favor do trabalho honesto e do trabalhador.